Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2, isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Nesse exercício vamos calcular algumas integrais duplas sobre regiões não retangulares. Nesse item A a gente tem uma integral dupla sobre a região D. A região D é dado aqui nessa forma de conjunto. E a gente vai integrar x e y². Veja que não é uma região retangular porque os limites de integração em x está dependendo de y. Então se a gente for olhar aqui o formato dessa região D, não vai formar um retângulo. O y aqui está indo de 0 até 4, mas o quanto que a gente está percorrendo em x vai depender de qual que é a altura em y que a gente vai estar. Ao final desse exercício, eu mostro aqui como que vai ser o formato dessa região, só para ficar bem claro que não é um retângulo, mas eu quero resolver primeiro sem olhar o formato para ver que não precisa fazer o gráfico nesse caso aqui. Para calcular essa integral dupla, a gente pode aproveitar as informações que estão aqui, já fazer o y ir de 0 até 4 e o x ir de 0 até a raiz de y. Então vamos colocar o y na integral de fora, indo de 0 até 4, o x na integral de dentro, indo de 0 até a raiz de y. Daí vamos manter aqui a função xy², integral de dentro em x, integral de fora em y. Então vamos calcular a integral de dentro, vamos manter a integral de fora de 0 até 4. Daí a gente vê a primitiva do xy², sendo a variável aqui o x. A primitiva do x vai ser x² sobre 2. Então vai ficar x², y² sobre 2. E vamos substituir o x por 0, substituir o x também por raiz de y. Esse sobre 2 que está aqui, já vamos deixar até para fora da integral, né? Já que é uma constante. Então, vamos colocar 1 sobre 2 para fora da integral, a integral de 0 a 4. Agora, vamos substituir esse x por raiz de y. Vai ficar raiz de y elevado ao quadrado. Então, vai ficar aqui, então, y vezes o y², vai dar y ao cubo. E daí, ao substituir o x por 0, isso aqui vai dar 0, então a gente nem precisa considerar aqui. Então, vamos prosseguir aqui e vamos calcular essa integral simples. Vamos atrás da primitiva do y ao cubo, que é y à quarta sobre 4. E vamos fazer o y ir de 0 até 4. Ao substituir o y por 4, aqui vai ficar 4 à quarta, dividido por 4, então vai ficar 4 ao cubo. 4 ao cubo é 64, dividido por 2, o resultado vai dar 32. Esse seria o jeito mais natural de calcular essa integral dupla, colocando o y na integral de fora, o x na integral de dentro, justamente aproveitando o que foi dado aqui como conjunto D. Mas seria possível fazer diferente? Seria possível aqui colocar duas integrais simples, uma integral iterada, mas a de dentro em y e a de fora em x? A resposta para essa pergunta é sim, tá? Esse conjunto aqui foi dado nesse formato, mas daria para ser dado exatamente o mesmo conjunto, ou seja, representar exatamente os mesmos pontos, mas escritos de uma forma diferente. Eu vou mostrar para vocês que poderia ser escrito como 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2, e o y estando entre x² e 4. O que significa que eu poderia calcular primeiro a integral em y, depois em x, fazendo o y ir de x² até 4 e o x ir de 0 até 2. E mantendo aqui a mesma função. Deixa eu mostrar para vocês o porquê que isso é verdade. Porquê que o conjunto D dado dessa forma aqui é exatamente a mesma coisa caso ele tivesse sido dado dessa outra forma. Para isso, vamos representar aqui o que seria a região D. Vamos fazer o y ir de 0 até 4. Então, vou representar aqui no desenho. A gente tem o 0 e tem o 4 aqui em cima. E o x vai de 0, ou seja, daqui, até bater no x igual a raiz de y. O gráfico de x igual a raiz de y vai ter um formato mais ou menos assim. Isso porque x igual a raiz de y vai significar que o y tem que ser igual a x², pelo menos para valores de x positivos. Então, a gente tem aqui uma parte de parábola. Então, ao analisar esse conjunto D, o que a gente está fazendo é o y ir de 0 até 4, o x ir de 0 até bater no x igual a raiz de y, ou seja, até bater nessa curva. Então, para cada valor de y, o x vai indo 0 até bater aqui. Então, à medida que vai aumentando o y de 0 até 4, a gente vai preenchendo essa figura daqui. Então, vamos fechar aqui o y igual a 4. E daí, no final das contas, a região de integração D vai ser essa região daqui. Veja que o y está indo de 0 a 4, como aqui. E, além disso, o x está indo de 0 até a raiz de y. Então, indo de 0 até bater nessa curva em que o x é a raiz de y. Mas, ao perceber que o conjunto D, na verdade, tem esse formato, a gente poderia escrever ele de uma outra forma, que é essa forma como eu tinha colocado aqui em cima. Fazendo o x de 0 até esse ponto daqui. E que ponto que seria esse? Se esse ponto tem o y igual a 4 e o x é o raiz de y, isso significa que o x desse ponto tem que ser igual a 2. Então, vamos colocar aqui, 2.
Então o x está indo de 0 a 2, e para cada valor de x, o y está indo da curva de baixo até 4. A curva de baixo que é representada por y igual a x². Então a gente calculou essa integral dupla fazendo primeiro integral em x e depois integral em y, pelo jeito que estava dado aqui, né? Era mais natural seguir esse caminho, mas teria um outro caminho que seria possível também, que seria primeiro calcular em y e depois calcular em x. Mas daí a gente teria que ter o trabalho de entender essa região D e ver aqui quais seriam os limites de integração ao inverter a ordem de integração. Vamos calcular aqui rapidamente só para mostrar que daria exatamente a mesma coisa. Integral de fora em x indo de 0 a 2. A integral de dentro, a variável é o y, então vai ficar xy ao cubo sobre 3, a primitiva. O y a gente faz i de x² até 4. Já vamos tirar o sobre 3 para fora da integral. Agora substituindo o y por 4, então vai ficar 4 ao cubo, que é 64 vezes o x, menos, agora substituindo o y por x². X² elevado ao cubo vai dar x à sexta, vezes x vai ficar x à sétima. Agora vamos atrás da primitiva dessa integral. Primitiva do 64x, a primitiva do x é x² sobre 2, cancela com 64, vai ficar 32x², menos primitiva do x à sétima, que vai ser x à oitava dividido por 8. E o x indo de 0 até 2. Agora vamos substituir o x por 2, vamos deixar o 1/3 para fora. Ao substituir o x por 2, aqui a gente vai ter 4. 32 vezes 4 vai dar 128. Menos, agora substitui o x por 2 aqui. 2 elevado à oitava, dá para simplificar com 8, né? Vamos lembrar que o 8 é 2 elevado ao cubo. Então 2 à oitava dividido por 2 ao cubo vai dar 2 à quinta. E 2 à quinta é 32. Então vamos colocar aqui embaixo. Então a gente vai ter 128 menos 32, vai dar 96. 96 dividido por 3, o resultado vai dar 32. Assim como a gente obteve anteriormente. Então veja que a gente conseguiu calcular essa integral dupla de duas formas diferentes, primeiro em x, depois em y, ou então primeiro em y, depois em x, mas como não é uma região retangular, a gente não pôde simplesmente inverter a ordem aqui das integrais. A gente precisou ajustar aqui o que seriam os valores dos seus limites. E daí o jeito mais fácil de calcular provavelmente vai ser aproveitando o jeito que já foi dado o conjunto D. Aqui no caso seria mais natural fazer nesse primeiro formato. Mas se o conjunto D tivesse sido dado dessa forma daqui, seria natural utilizar esse segundo formato. Mas seria exatamente a mesma integral, tá? Seria só o jeito que estamos dando aqui o conjunto D de uma forma diferente. Mas exatamente o mesmo conjunto. Agora nesse item B, vamos calcular a integral dupla sobre a região D. A região D é dada de uma forma um pouquinho diferente com relação ao item A, né? Tá falando que o D é limitado entre a reta y igual a 2x, o y igual a 2 e o eixo y. E daí a gente vai integrar essa função daqui. Diferentemente do item A, aqui não é dado o conjunto D, colocando os limites de integração de uma forma tão explícita. E por isso eu acho que é bastante importante a gente entender o que é esse conjunto D para resolver essa integral dupla. Vamos fazer somente um esboço. Vamos representar aqui o que seria a reta y igual a 2x. Vamos representar o que seria a reta em que y igual a 2. E a gente já sabe o que é o eixo y. O eixo y está aqui e o eixo x está aqui. Então, qual que é a região limitada pelo eixo y, a reta y igual a 2 e a reta y igual a 2x? Vai ser esse triângulo daqui. Vamos pintar esse triângulo só para ter clareza do que é a região D. E agora, conseguindo visualizar o que é esse D, não fica difícil calcular essa integral dupla. Como que a gente pode percorrer toda essa região D? Uma das maneiras é fazer o y ir de 0 até 2 e o x para cada y vir do 0 até bater nessa reta. Vamos colocar aqui o 2, só para ficar bem claro. Lembrando que aqui ó, é a reta horizontal em que y igual a 2. Então vamos fazer o y de forma independente, de 0 até 2. E depois, para cada y, ver como que varia o x. Então vamos colocar aqui, integral em x. Quais são os limites de integração em x? Para cada valor de y, o x vai de 0 até bater na reta. Essa reta inclinada aqui. Essa reta inclinada é tal que y igual a 2x. Mas a gente está colocando os limites aqui em x, então a gente tem que isolar o x. Se o y igual a 2x, significa que o x tem que ser y sobre 2. Então, primeiro aqui, ó, colocamos o y variando de uma forma independente, podendo ir de 0 até 2, e o x definido após o y, então a depender do y. E daí indo de 0 até bater na reta, até o valor y sobre 2. Então, vamos colocar aqui de 0 até y sobre 2. E daí vamos integrar x menos 2y, a integral de dentro em x, integral de fora em y. Vamos começar calculando a integral de dentro, mantendo a integral de fora, primitiva do x, lembrando que a variável é o próprio x, então vai ser x² sobre 2.
primitiva do 2y, o 2y é constante na integral de dentro. Então vai ficar menos 2y vezes x. Vamos escrever como menos 2xy. E o x vai de 0 até y sobre 2. Ao substituir o x por 0, tudo aqui vai dar 0. Vamos então só nos preocupar em substituir o x por y sobre 2. Então a gente vai ficar com a integral de fora, o y indo de 0 até 2. Ao substituir o x por y sobre 2, aqui vai ficar y² sobre 4, mas está dividido por 2, então vai ficar y² sobre 8. Ao substituir aqui, vai ficar y sobre 2, cancela com esse 2, então vai ficar y vezes y, que vai dar y². Então vamos ter y² sobre 8 menos y². Dá para simplificar, né? Podemos fazer o MMC, isso aqui é como se fosse menos 8y² dividido por 8. Então, na verdade, a gente está com a integral de 0 a 2 de menos 7y² sobre 8. O menos 7 sobre 8 é uma constante, podemos deixar para fora. Primitiva do y², y ao cubo sobre 3. E o y vai de 0 até 2. Ao substituir o y por 2, vai ficar 2 ao cubo, que é 8. Dá para cancelar com esse aqui. Então, vai sobrar menos 7/3. Ao substituir o y por 0, vai dar 0. Então, realmente, o resultado disso aqui vai ser menos 7/3. Então, eu calculei essa integral, primeiro definindo por quais valores o y percorre, independentemente. E daí, depois, para cada y, quais os valores que o x percorre. Foi o que a gente fez aqui, ó. Para cada y, o x vem daqui até aqui. Dá para fazer o contrário também, tá? Primeiro definir aqui, ó, todos os valores que o x percorre e depois, para cada x, os valores que o y percorre. Para saber todos os valores que o x percorre, eu preciso saber a coordenada x desse ponto aqui, que é o ponto que tem coordenada x mais extremo. Mas isso não é difícil de fazer, né? Esse ponto aqui tem o y igual a 2 e ele também é tal que o y é igual a 2x. Se o y é 2, isso significa que o x desse ponto tem que ser igual a 1. Então vamos colocar o 1 aqui. E entender isso daí nos permite calcular a integral dupla numa outra ordem. A gente faz o x de 0 até 1, colocando aqui de uma forma independente. E depois, para cada x, quais são os valores que o y percorre. Para percorrer essa região D, sempre vai ter que ser da reta de baixo até a reta de cima. Vamos pegar aqui um x travado, para cada x, o y vem da reta de baixo até a reta de cima. Ou seja, do y igual a 2x até o y igual a 2. Então vamos adicionar aqui os limites de integração em y, de 2x até a 2. Vamos prosseguir aqui com as contas só para mostrar que vai dar certo. Vamos manter aqui integral de fora, de 0 a 1, primitiva da integral de dentro que é em y. Então o x é uma constante, vai ficar xy, primitiva do y vai ficar y² sobre 2, cancela com esse 2 ali, então vai ficar menos y², vamos substituir por 2x e por 2. Vamos manter a integral de fora, vamos substituir o y por 2. Vai ficar então 2x menos 4. Agora menos, vamos substituir o y por 2x. Vai ficar 2x² menos 4x². Então vai ficar somente o menos 2x². Vamos atrás da primitiva. Primitiva do 2x vai ser duas vezes a primitiva do x. Primitiva do x, que é x² sobre 2, cancela com o 2. Então vai ficar somente x². Menos primitiva do 4. 4 é constante, fica multiplicado pelo x. Daí aqui a gente tem menos com menos dá mais, então primitiva do 2x². Primitiva do x² vai ser x ao cubo sobre 3, tem o 2 multiplicando na frente. Agora é só substituir. Ao substituir o x por 0 vai dar tudo 0, então vamos só substituir o x por 1. Vai ficar 1 menos 4, então isso aqui vai dar menos 3 mais 2/3. Menos 3 mais 2/3, a gente pode fazer o MMC. Tudo sobre 3, aqui vai ficar menos 9, mais 2, então vai ficar menos 7 sobre 3. Exatamente a mesma coisa que tinha dado anteriormente. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.